Olá, bom dia! E hoje com a história bíblica, eu venho trazer uma história que se encontra no livro de Filipenses. É uma história, uma trajetória também de um testamento, algo que ali os brasileiros, né, filipenses, servos de Deus, descobriram em relação a Deus, né? E eu vou trazer essa história para vocês hoje. Essa história se encontra no versículo 1, mas é logo aqui no final, é de 27 a 30. Bom, essa história vai contar a trajetória dos servos de Deus, né? Seria aqueles que foram buscar a verdade ali em Israel na época de Jesus. Então, eles ali descobriram o que seria realmente salvação. Como eles já eram servos de Deus, já falavam em Deus, que aqui no Brasil existia casa de adoração, né? Existia também capela, ainda ia formatar as igrejas, né? Porque quem conhece um pouco assim de arqueologia, estudo do Brasil, então foi depois da revelativa dos evangelhos mesmo, após o Novo Testamento, que as igrejas aqui no Brasil começaram a fazer. Aí veio Saulo, a Itália, veio a Inglaterra, veio a França, e veio também o povo hebreu fazer igrejas aqui no Brasil. Ou para o povo muçulmano não tinha essa noção do negócio de igreja, então para eles era templo sagrado, tinha que fazer aquelas coisas monumentais. E aqui no Brasil, como o Brasil ainda a questão de religiosidade era uma coisa que tinha que investir, pedir ajuda do governo, então assim não foi bem talvez associado, né? Porque para ter aqueles templos sagrados é uma fortuna, talvez incalculável, porque tem chão ali em alguns templos sagrados que é de porcelana mesmo, porcelana. O salgão onde que entra as motos, que eles iam muito de moto, né? Os pregadores de Alporão, os donos andavam de moto. Então, para chegar às vezes no salgão de moto, ali era porcelanato, ainda é porcelanato, né? Que aí abre assim um salgão, as motos entram, fica dentro e depois eles vão pro setor onde que eles vão fazer, o que eles têm que fazer. Então, e também tinha caixa de oporão, toda de ouro, prata, aquelas coisas, era uma fortuna para fazer aquilo. Toda a segurança, tinha que ter segurança. Para você entrar, às vezes, depende do tempo, você tinha que mostrar seus documentos, identidade. Eles pediam também uma oferta, alçada maior, depende do tempo. Então, eu vi que era uma coisa muito bem equipada. Então aqui no Brasil fala, né? Tabernáculo, templo sagrado, mas não tem mesmo. Quando vai ver lá a igreja tal, igreja isso. Então tem várias igrejas aqui mesmo no Brasil. Então, quando eles foram ali, descobriram, né, as coisas de Deus, o tempo sagrado, eles ficaram maravilhados mesmo. Nossa, tanto que eles escreveram aqui, né, os evangélicos e o governo também ajudou, investiu, mas muito tempos atrás o governo brasileiro comprou muitas igrejas, né, dos franceses, a Candelária. Tem igrejas que é linda, em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, o próprio aqui no Brasil, aquela Nossa Senhora de Pé, Igreja dos Ingleses. Então o Brasil eles foi acabando vendendo e o governo brasileiro comprou. Então é do governo brasileiro, né? Muitas igrejas antigas, né? Uma igreja centenária, 500 anos. A história de igreja, das coisas de Deus, nossa, quando a gente vai estudar, relata, dá um filme, dá um best-seller, dá um prêmio, porque é muitas coisas mesmo que foi se passando de décadas, de anos, né? Até chegar onde a gente chegamos, né? As coisas de Deus. Bom, eu vou ler aqui para vocês para poder contar mais essa história incrível sobre que os brasileiros descobriram sobre Deus da época de Jesus Cristo. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer que vá e vós veja, quer que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, dá para ver ali que
eles estavam ali, né? Imagina, Israel também era muito perigoso, né? Para estar ali tinha que ter segurança, né? Muitas pessoas. Então, ele estava ali com a Al-Qaeda, o Hezbollah, aprendendo, escrevendo sobre as coisas de Deus. Então, eles aprenderam o quê? Quem lê esse contexto de 27 a 30, vai estar escrito assim, ó, a salvação é isto de Deus. Ali eles concluíram, né, o estudo dele, que a salvação vem de Deus. Que para Jesus ele seria um profeta do evangelho. Isso também foi aquilo que os mestres, rabinos, até do Alcorão concluíram. Foi que Jesus era um profeta do evangelho. É bem claro aqui, ó, Evangelho de Cristo. Que Jesus iria escrever sua própria história, ou aqueles iam escrever histórias de Jesus, e ele permitia também. Então, que Jesus era um profeta, que veio em nome de Deus. Tanto quando relata as maravilhas de Deus e do servo de Deus. Assim como Paulo também descreve, como ele relata em Filipenses, também era muito amigo dos filipenses italianos, como relata também a trajetória de Jesus. Bom, mas essa história, eles aprenderam que Jesus seria um profeta cheio de poder mesmo, que através de ali você estar com os cristãos, seria a Al-Qaeda, seria o Hezbollah, seria os templos sagrados, seriam os cristãos, evangélicos, crentes, você ia obter poderes. Aí conheceram Daniel, né? Esse poderes de semideus, de D minúsculo, podia chegar imortal, a ponto de uma pessoa jogar você na cova do leão. A história de José, que jogaram para um cachorro de outro planeta comer, essa história é verdade. Sobre a história de Joana, que teve que lutar até com a espada e não morreu, ela prevaleceu, né? Ela lutou contra a Inglaterra, Joana d'Arc, eliminou um príncipe inglês, que é a história que a Inglaterra queria invadir a França, e ela teve que lutar a espada com o homem. Príncipe, ela foi e eliminou um homem a espada, foi uma luta, e ela foi e eliminou ele, enfiou uma espada no coração dele. Foi, mas após ela casou com o inglês, né? A rainha da França. Mas a história foi essa. Então, a história da era monarca, né? Dos reis, dos príncipes, de suas ações, dos ricos, dos milionários, estavam ali, como falar de Jesus, eles estavam lá mesmo. E ali estavam os governos, eles aprenderam sobre Deus, que realmente tinham poderes assim dimensionais que eles jamais poderiam ouvir ou falar. As histórias das pirâmides, dos egípcios, dos gregos, a coligação deles com os alienígenas, né? As pirâmides modeladas que aperta um botão e abre já naquela época. Aquelas coisas dinâmica de Bagdá, eletrostática, drone. Eles achavam que dali eles iam fazer o disco voador. Verdade. Ali eles achavam que a tecnologia avançada de última geração estava ali, por meio da Arábia Saudita, né? Seria a Arábia Saudita mesmo, porque todos estavam ali na Arábia Saudita. Bagdá, a França, que muitos não construíram, mas Bagdá construiu, mas muitos não construíram o templo sagrado. Quem construiu foi mais os califas, né? O sheik da família de Hussein, e nem Damasco conseguiu construir templo sagrado ali, porque ela também era muita fortuna, é uma fortuna assim, a história dos templos sagrados é de um poderio imenso, de algo assim, de última geração mesmo, porque ele já tinha um código, né? Quando apertava um código, a porta abria, certo setor do Alcorão, você aperta a senha, né? E aí a porta se abre, já existia naquela época. Então eles falavam que era uma tecnologia avançada de última geração, que eram as coisas de Deus. Então, a mesma aqui, né, essa história, quando eles falam de Deus e exalta Deus, e ali eles deixam sancionado como fosse lei, como seria também ali os filipenses, profeta do Alcorão, eles falavam, para nós aqui, o poder maior vem de Deus e não se questiona. Jesus, sim, não tem tanta riqueza quanto aqueles que são associados a Deus.
É por isso que vem as coisas de Deus. Aqueles que se movimentam, que falam de Deus, nossa, são ricos, muito poderosos. Mas aqueles que estavam certos com Jesus não era tão rico quanto aqueles que se falavam de Deus. Por isso que muitos falam os profetas do Alcorão, os templos sagrados, eles falam, não, nós somos servos de Deus, trabalhamos para Deus, porque a gente sabe que Deus vai enviar o melhor para a gente. Mas isso é até hoje, né? As primícias, tudo seria para Deus mesmo. A adoração principal é para Deus. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. E essa história deixa bem claro que nem Jesus, com todo o amor que ele tinha, ele jamais poderia, nem ele queria tomar o lugar de Deus e nem assim as pessoas deixariam Jesus tomar o lugar de Deus. Então fica bem claro que ali os servos de Deus, né? Seria também profetas do Alcorão também, muitos brasileiros, muitos rabinos e mestres, até profetas do Alcorão, são brasileiros que tem até hoje lá na Arábia Saudita. Muitos mesmo. Muitos de São Paulo, que gosta muito, Rio de Janeiro, Paraná, Curitiba. Ainda existe ainda esse profeta Alcorão, só que eles hoje tem muita controvérsia porque os profetas do Alcorão eram juízes, embarcadores, pessoas ricas, e às vezes hoje não tem, mas eles associam a profeta do Alcorão, mas sabe que eram juízes, pessoas com intelecto muito evoluído, mas as coisas às vezes tem um declínio, né? Mas nessa época que não tinha um declínio. Mas você vê o que está acontecendo hoje, nosso olhar tem um declínio sim. Porque tinha que ser selecionado, tinha que falar aramaico, hebraico, tinha que mostrar o seu poder também. Tinha que orar e a gente vê o cosmos, o que ia acontecer. Se ia proferir justiça em toda a terra. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. Fala aqui da trajetória do servo de Deus, que eles concluíram que a salvação viria de Deus, que para Deus seria o poder maior e que as pessoas mais ricas serviam primeiro a Deus, não serviam a Jesus. Mas claro, estava ali com Jesus, mas eles deixavam bem claro que eles serviam a Deus em primeiro lugar. E aí os brasileiros aprenderam que sim, eles amariam Deus, serviriam a Deus em primeiro lugar, mas que gostaria também agradecer a Deus pela vida de Jesus também, mas que eles seriam sempre servo de Deus. Um beijo e um bom dia para vocês.